Ok, bom dia. Damos início então ao nosso webinar, onde hoje iremos falar sobre combustíveis sustentáveis de aviação no Brasil e o mapeamento e a disponibilidade de matérias-primas residuais. Estão aqui comigo hoje, como palestrantes, o Onofre Andrade. Ele é coordenador das atividades de pesquisas do Centro de Pesquisa e Tecnologia da Boeing, para a Europa e para o Brasil. E a Simone, que é analista de projetos e novos negócios da RSB, também está envolvida nesse projeto que hoje iremos apresentar os resultados. E eu sou a Carolina Graça, líder de novos negócios aqui no Brasil. Estão conosco também o time da Agroícone e professores parceiros das universidades Unifei e Unicamp. Estão conosco Marcelo, Estela, Gabriela, Rafael. O professor Joaquim, infelizmente, não pôde estar presente hoje, mas estão conosco o time da Agroícone, que participou do desenvolvimento desse trabalho, junto com a RSB, e estarão presentes durante a sessão de perguntas e respostas, dando todas as informações necessárias e discutindo sobre os nossos resultados. Então, como agenda, temos hoje 5 minutos para a nossa abertura e, em seguida, passo a palavra para o Onofre, que vai trazer uma visão da importância do combustível sustentável de aviação. Iremos nos referir aqui a combustível sustentável de aviação como SAF, muitas vezes, da sigla inglesa significando Sustainable Aviation Fuel. Em seguida, passamos para a apresentação dos resultados, então, sobre a disponibilidade de matérias-primas residuais para a produção de SAF no Brasil. Em seguida, a Simone irá apresentar sobre os padrões de sustentabilidade e a certificação ARSB para resíduos e para a produção de SAF. Então, temos uma sessão de discussão, perguntas e respostas. Vou pedir para que todos coloquem as perguntas e os comentários na caixa de perguntas e respostas que vocês têm acesso pelo Zoom. Todas aquelas perguntas que não tivermos tempo de responder durante o webinar, nós iremos responder por e-mail e iremos encaminhar para todos os participantes. Essa sessão está sendo gravada, também estará disponível para todos os participantes, e a mesma coisa com os slides apresentados hoje. Iremos disponibilizar para todos os participantes na próxima semana. Além disso, junto com os slides, as perguntas e a gravação deste webinar, iremos disponibilizar um fact sheet com todos os resultados referentes à avaliação da disponibilidade de matéria-prima. Onofre, passo a palavra então a você. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Peço, por favor, que inicie sua apresentação. Obrigado, Carol. Bem-vindo a todos. Bom, primeiramente, agradecer o convite da RSB e parabenizar pelo trabalho que vocês vêm fazendo no Brasil. É um prazer participar desse evento, desse webinar, e dar uma visão da Boeing sobre biocombustíveis sustentáveis. E como a gente temos apoiado essas iniciativas tanto no Brasil quanto fora. Antes de falar um pouco sobre o que a gente tem feito, o que a gente tem visto são enormes mudanças no setor de aviação nos últimos 15 meses, 12, 15 meses. Eu não estou me referindo apenas ao Covid e outros desafios de mercado. Eu estou me referindo realmente à mudança em relação ao tema sustentabilidade, a atitude, a percepção. Hoje a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, que ser verde ou mencionar sustentabilidade é cool. No Brasil, acho que muito de nós, e com certeza todos aqui, já nos achávamos cool desde há muitas décadas. E eu acho que a gente precisa continuar investindo e incentivar ainda mais essa transição para energias renováveis no Brasil. Quando a gente olha para os objetivos de largo prazo para a aviação até 2050, ou um pouco antes, 2030,
Vemos um setor aeronáutico comprometido em alcançar metas ambiciosas de redução de emissões de CO2 de 50% e já muitos implementando metas de net zero de CO2 para 2050 e até antes. Bom, nós queremos continuar voando, queremos continuar conectando pessoas, desenvolvendo negócios e, claro, quando se voa, você emite CO2. E, mesmo assim, queremos voar e emitir menos. Como é que a gente pode conciliar esse dilema? Como atingir as nossas metas e, ao mesmo tempo, continuar a crescer como indústria? Bom, a resposta é uma combinação que aí vou pedir, Carol, para você passar para o próximo slide, que a gente vê basicamente com quatro pilares, onde nós temos melhorias operacionais, ganhos de tecnologia, obviamente biocombustíveis de aviação e compensação de carbono, mas principalmente focando na transição para energias renováveis, que é crucial para a aviação reduzir as emissões de carbono. Essa energia renovável, que pode incluir SAFs, pode também incluir hidrogênio e hidrogênio verde ou baterias. Na verdade, a bateria elétrica e o hidrogênio verde oferecem um bom potencial, mas ambos exigem novos aviões e diversos graus de desenvolvimento de uma nova infraestrutura de distribuição no solo. Por isso, a gente vê como essas soluções como soluções de longo prazo. Bom, os biocombustíveis de aviação, SAFs, são substitutos imediatos para o combustível de aviação convencional. E funciona com os aviões existentes, embora tenha emissões de carbono do ciclo de vida também mais baixos. O SAF é regularmente usado hoje, amplamente reconhecido por oferecer um imediato potencial para reduzir as emissões, como eu disse, né, as nossas metas de redução para os próximos anos, para as próximas décadas. E foi por isso também que nós anunciamos em janeiro desse ano que os nossos aviões comerciais serão capazes de ser certificados para voar com os SAFs 100% sustentáveis a partir de 2030. Isso, na verdade, não é uma novidade. A Boeing foi pioneira em tornar os combustíveis de aviação sustentáveis uma realidade, fazendo parcerias com companhias aéreas, com a indústria, com o governo, instituições de pesquisa, e expandindo o suprimento limitado e reduzindo os custos dos combustíveis. A Boeing também trabalhou com companhias aéreas e fabricantes no Brasil, principalmente com a Gol, juntos aí por vários anos, mantendo uma agenda para essa área, e eu queria congratular o Pedro, espero que esteja com a gente hoje, muito ativos nessa batalha. A Boeing trabalhou também não só com fabricantes de motores para conduzir voos de testes para os 100%, mas também desde 2008, fazendo voos comerciais de teste e culminando com a aprovação do REFA em 2011. Também fizemos um voo de demonstração do ecodemonstrador com 100% SAF. Bom, eu gostaria de encerrar. Eu acho que a gente precisa fazer a pergunta: o que aconteceria se nós falharmos nessa missão de descarbonizar o setor da aviação, se nós não conseguirmos atingir as nossas metas? Eu acho que não precisa muito esforço para concluir que se a gente não conseguir reduzir essas emissões, estaríamos correndo um risco significativo para a sustentabilidade do setor aeroespacial e, por consequência, aportando um risco para as perspectivas de mercado da Boeing. Por isso, os SAFs são vistos como chave para a aviação obter o que a gente chama de licença social para que a indústria continue crescendo. Bom, dito isso, o SAF é chave, mas quais são os maiores desafios?
O problema é que o mercado de SAF é relativamente novo e ainda tem custo de produção maior que o combustível fóssil. E o que fazer para que esses SAFs sejam competitivos? O que a gente deve fazer para produzir esse novo combustível em larga escala? Eu acho que, a nível global, a gente sempre encontra duas respostas que estão sempre presentes. A primeira é o desenvolvimento de novas políticas públicas, políticas adequadas e investimento, onde o último destrava o primeiro. A respeito de investimento, achamos que a abordagem é dupla. Primeiro, investir em produção em larga escala, que inclui investir em projetos de desenvolvimento de produtores de SAF, ou seja, financiar a construção de plantas piloto para a produção de SAF, com tecnologias disponíveis. E, número 2, investir em novas tecnologias, porque sabemos que para a SAF ganhar escala, necessitamos uma abordagem que seja todas as opções acima, algumas conhecidas e outras ainda a serem descobertas. E para isso, novos desenvolvimentos técnicos e pesquisas são necessários. Eu gostaria de falar, se você passar para o próximo slide, por favor, Carol, um pouco do papel da RSB e por que nós olhamos, e como nós olhamos para aquelas regiões que oferecem os maiores oportunidades e potencial para descarbonização da aviação, e o Brasil claramente oferece esse potencial, e é por isso que a Boeing tem investido no Brasil nessa área. Eu gostaria de colocar o papel fundamental da RSB, e principalmente quando a gente vê que, por exemplo, opiniões divergentes sobre viabilidade de combustíveis com base em plantas de cultivo, em crop-based. Nós acreditamos que essas cadeias de produção de SAF devem ser avaliadas caso a caso, e esse papel que a RSB desempenha de avaliar essas cadeias caso a caso é muitíssimo importante. Nós temos, nesse sentido, tentado estudar a viabilidade dessas cadeias já desde 2011, 2012, em colaboração com os nossos parceiros. Eu gostaria de mencionar a colaboração que tivemos com a Embraer, que foi muito produtiva, e imagino que continuará sendo. Bom, e passar de volta a palavra para você, Carol. Agradecer pelo convite novamente e espero que vocês tenham um ótimo evento. Obrigado. Muito obrigada, Onofre. Mais uma vez, agradeço imensamente pela sua presença, por toda a parceria com a Boeing. Então, dando continuidade à nossa apresentação. Vamos agora, então, à apresentação dos resultados desse excelente trabalho, que, mais uma vez, gostaria de ressaltar que foi realizado em parceria com os nossos grandes parceiros Agroícone, dentro do escopo do projeto Fueling the Sustainable Bioeconomy. E para começar, antes de entrarmos nos resultados, eu gostaria apenas de apresentar a vocês, para quem ainda não conhece, o que é a RSB e qual a nossa principal missão. Então, a RSB é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, formados por múltiplos stakeholders. E a nossa missão, a missão da RSB, é apoiar a indústria, a sociedade, governos na transição para uma bioeconomia, uma economia circular de baixo carbono, para que a gente consiga implementar de forma sustentável a nova economia e mitigar os problemas relacionados às mudanças climáticas, criando uma sociedade que seja resiliente ao clima e aos problemas que lidamos hoje. A RSB, ela tem hoje associada a ela cerca de 100 membros, que vai incluindo diversas empresas, governos, produtores de biocombustíveis, produtores de biomassa, coletores de resíduos, ONGs, academias. Então, formado por a RSB é formada por uma associação, como eu falei, de múltiplas partes interessadas na discussão e na implementação da sociedade e numa transição
para a bioeconomia, de forma correta, para que traga apenas um saldo positivo para nós no futuro. Dentre esses membros, 1/3 desses membros estão relacionados à indústria de aviação. E da indústria de aviação, posso dizer que pelo menos 20 desses membros são companhias aéreas, sendo que 18 deles são membros da RSB e alguns deles já se declararam preferência por utilizar um combustível de aviação certificado pela RSB. O que para nós é uma honra, é um prazer, então, trabalhar com todas essas empresas, auxiliando na transição para uma bioeconomia e a garantir a sustentabilidade desses biocombustíveis. Além disso, a RSB ela vem trabalhando com todo o setor de SAF para engajar os produtores na certificação CORSIA, que a RSB agora tem aprovada junto ao ICAO. Certificar não apenas a produção de biocombustível, mas também toda a cadeia de suprimentos do biocombustível, desde a produção e a obtenção da matéria-prima até o produto final e o uso desse produto final. A RSB está envolvida em diversos projetos do Horizon 2020 para a produção de SAF na Europa. E hoje também estamos desenvolvendo procedimentos de auditoria para a certificação de traders, distribuidores e comercializadores de biocombustíveis de aviação. Aqui nesse slide vocês também veem algumas das empresas que já são certificadas RSB e estão relacionadas ao setor de aviação. Bom, dito isso, e apresentado que o engajamento da RSB com o setor de aviação, um dos grandes projetos que a RSB tem nesse setor é o projeto Filling the Sustainable Bioeconomy. É um projeto financiado pela Boeing Global Engagement. É um projeto que iniciou em 2019 e irá finalizar em 2022, no próximo ano. É um projeto que nós desenvolvemos em parceria também com a WWF. E mais uma vez agradeço a Boeing que é um parceiro de longa data da RSB, desde 2014 estamos trabalhando juntos, e esse é um projeto que está sendo desenvolvido no Brasil, na Etiópia e na África do Sul, com o objetivo de implementar sustentabilidade em todos os setores relacionados ao combustível de aviação, avaliar a disponibilidade de novas matérias-primas e também tecnologias para a produção de combustíveis de aviação e transformar a cadeia de suprimentos tradicionais que temos hoje para combustível de aviação, transformando e implementando a sustentabilidade e transformando, levando para uma bioeconomia e uma economia de baixo carbono. Especificamente no Brasil, e considerando 3 principais pontos, 3 principais características do nosso país, que é um país, o segundo maior produtor hoje de biocombustíveis líquidos no mundo, uma agricultura que tem uma representatividade altíssima no nosso PIB e uma indústria muito bem estabelecida de biocombustíveis, assim como também o nosso programa RenovaBio. O projeto no Brasil posso dizer que ele tem 3 principais metas, sendo que a primeira delas é a avaliação de matéria-prima e de rotas para a produção de combustíveis de aviação, com a finalidade de criar uma base para que dê suporte para investidores e produtores de combustíveis de aviação interessados nesse produto no país. A segunda é o desenvolvimento regional e a inclusão de pequenos produtores na cadeia de combustíveis de aviação. E a terceira é a advocacy e o suporte geral ao setor de combustíveis de aviação no Brasil, para que a gente possa criar demandas para esse biocombustível, criar uma demanda e um mercado consolidado. Com base nisso, e sabendo que a indústria de aviação hoje tem uma meta super arrojada e um grande desafio de reduzir as emissões em 50% até 2050, e sabendo que hoje o consumo de combustível de aviação, tanto fóssil quanto o biocombustível,
no mundo inteiro é em torno de 390 bilhões de litros, mas apenas 14 milhões de litros são hoje SAF, são combustíveis sustentáveis de aviação. A nossa principal meta com essa atividade e esses resultados que iremos apresentar hoje aqui é mostrar o potencial de produção que temos de SAF no Brasil a partir da utilização de resíduos. Apenas para entender o contexto brasileiro, hoje o Brasil tem uma demanda de 7,2 bilhões de litros de combustível de aviação. São dados de 2018. A produção de combustível de aviação hoje fóssil no Brasil é de 6,5 bilhões de litros ou 6,5 milhões de metros cúbicos. São produzidos em 10 refinarias, principalmente localizadas na região sudeste. 80% da produção de combustível de aviação fóssil no Brasil está localizado na região sudeste. E a demanda também por esse combustível de aviação, ela é principalmente na região sudeste, principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Como vocês podem ver nesse slide, nessa figura do lado direito, onde nós temos os pontos pretos indicam a localização dos aeroportos no Brasil. Os principais aeroportos e as maiores demandas estão na região sudeste, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. No entanto, nós temos diversos aeródromos espalhados por todo o Brasil, o que traz um desafio maior quando pensamos na produção e na distribuição de combustíveis pelo país, considerando que o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, temos que entender qual é a viabilidade de produzir combustíveis em algumas regiões, onde temos matérias-primas disponíveis, e como distribuir esse combustível para o restante do país. Com base nesse cenário, então, avaliamos quais seriam os principais resíduos, onde eles estariam localizados e onde esses resíduos poderiam ser importantes matérias-primas para a produção de combustível, biocombustível de aviação, SAF, e a distribuição, então, e aos aeroportos que teriam essa demanda. Na nossa avaliação, avaliamos e consideramos 3 principais rotas. Então, a primeira rota, HEFA, que é o hidroprocessamento de ésteres e ácidos graxos, a rota de Fischer-Tropsch e a rota de Alcohol-to-Jet. Na rota HEFA, que é essa primeira rota que vocês veem no slide, é uma rota em que ela utiliza óleo vegetal como principal matéria-prima. A rota de Fischer-Tropsch, ele utiliza biomassa como biomassa vegetal como principal matéria-prima, e a rota de Alcohol-to-Jet utiliza álcool como principal matéria-prima, principalmente etanol. Todas as rotas têm como principais produtos o SAF, combustível sustentável de aviação, o diesel verde e a nafta verde. A razão entre esses 3 principais produtos, ela se dá principalmente pelo tipo de matéria-prima utilizada, pelo catalisador e pelos processos químicos de cada rota, quais os processos adotados em cada rota. O que eu gostaria de ressaltar aqui apenas são as diferentes matérias-primas que podem ser utilizadas pelas diferentes rotas e a necessidade de utilização de hidrogênio em todas as rotas para a produção do biocombustível de aviação, para a produção do SAF. Além disso, mais uma rota que consideramos aqui, mas que eu vou entrar em detalhe, não chega a ser uma rota, mas como produzir o etanol para alimentar a rota de Alcohol-to-Jet. Consideramos, então, usinas de etanol de segunda geração e fermentação de gases, principalmente monóxido de carbono, para a produção de etanol. Nesse slide, como vocês podem ver, e eu não vou entrar em detalhes dos rendimentos que adotamos para cada rota para a produção de SAF, porque esses dados vão estar disponíveis no fact sheet, no material que nós vamos publicar, e estará disponíveis para vocês na próxima semana. Mas o que eu gostaria de ressaltar aqui, que analisamos 5 principais resíduos. Então, resíduos de cana-de-açúcar, resíduos de plantações de eucalipto, resíduos de gases de acearia, sebo bovino e óleo de cozinha usado. Todos esses resíduos alimentando essas 3 principais rotas,
como vocês podem ver. Rota de Fischer-Tropsch, etanol, uma planta de etanol que alimenta plantas de álcool to jet, sebo bovino vindo de abatedouros, que vão alimentar plantas de refa, ou óleo de cozinha utilizados, que vão alimentar plantas de refa. E todos eles levando à produção de SAF. Importante ressaltar aqui também que todos os meios de produção e todas as rotas de produção aqui consideradas já são aprovadas pela ASTM para a utilização do biocombustível como um biocombustível drop-in e sendo misturado a 50% no combustível fóssil. Bom, indo aos resultados. Em relação à disponibilidade de resíduos de cana-de-açúcar. Como principais premissas para avaliação da disponibilidade de resíduos de cana-de-açúcar, avaliamos resíduos palha de cana e bagaço de cana. Consideramos que 50% da cana seria deixada no campo, 50% da palha de cana seria deixada no campo, 50% seria coletada, sendo que aproximadamente 7,5 toneladas de palha de cana por hectare seriam deixadas no campo. Para o bagaço, consideramos que 35% do bagaço disponível estariam disponível para a produção no caso do SAF, de biocombustível de aviação, sendo que os demais 2/3 seriam utilizados para a geração de energia para alimentar as usinas de cana-de-açúcar, como já é feito hoje. Com base nisso, encontramos que um número de 61 milhões de toneladas por ano de resíduos de cana-de-açúcar que poderiam ser usados como resíduos para a produção de etanol de segunda geração, que então iriam para a via de álcool to jet, ou então biomassa que poderiam alimentar as rotas de Fischer-Tropsch. Como vocês podem ver nesse mapa, a maior parte dos resíduos disponíveis se localizam na região sudeste, sendo que o estado de São Paulo concentra cerca de 60% da disponibilidade dos resíduos. Com isso, utilizando esses resíduos na rota de álcool to jet, podemos produzir cerca de 6,5 bilhões de litros de SAF, utilizando apenas resíduos de cana-de-açúcar, ou na rota álcool to jet, ou seja, a rota em que eu utilizo o etanol para a produção de SAF, ou então cerca de 2 bilhões de litros de SAF, utilizando as plantas e as rotas de Fischer-Tropsch. Essas plantas, elas poderiam estar localizadas na região sudeste, de novo, onde a gente vê a maior disponibilidade de resíduos, e próximas às refinarias de petróleo, para suprimento de hidrogênio necessário para os processos produtivos, ou ainda próximo a gasodutos, onde temos a disponibilidade de gás natural que poderia ser reformado para a produção de hidrogênio. Ou ainda biometano, reformado para a produção de hidrogênio, que teria uma pegada muito menor de carbono. Mas isso acho que seria uma discussão além do que trazemos hoje aqui neste webinar. Essas rotas localizadas, então, na região do Sudeste, teriam a capacidade de abastecer os principais aeroportos, principalmente da região São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e estariam, como já disse, próximas refinarias para o suprimento de hidrogênio. Um ponto importante quando a gente menciona as rotas e as plantas de Fischer-Tropsch, as plantas de Fischer-Tropsch, ela tem um capex um pouco mais elevado. Então, é sempre interessante que essas plantas, elas tendem a ser maiores e elas provavelmente tendem, e a gente sugere que sejam localizadas próximo aos pontos de matéria-prima, próximo à disponibilidade de matéria-prima. Uma coisa importante que eu quero ressaltar nesse estudo, aqui nós não fizemos avaliações econômicas, não fizemos otimização de logística. O nosso objetivo principal é apenas mostrar a disponibilidade de resíduos que temos para a produção de SAF.
A gente tem um outro estudo em andamento, em parceria também com a Agroícone, que é uma calculadora para avaliar a viabilidade técnico-econômica de rotas, o preço mínimo de venda de matérias-primas, o custo do carbono. Essa calculadora, em breve, estará pronta, estará disponível e também apresentaremos a vocês. Mas é importante ressaltar que, nesta apresentação, nós estamos destacando apenas a disponibilidade de matéria-prima. Dando continuidade, então, em relação à disponibilidade de resíduos de plantações de eucalipto. Consideramos aqui, então, apenas floresta plantada de eucalipto e resíduos como galhos, ramas, folhas, ponteiras deixadas no campo após a colheita da madeira. Consideramos uma colheita de 50% dos resíduos do campo e considerando que em torno de 0,167 toneladas de resíduos são gerados para cada metro cúbico de madeira coletada para cada ciclo, considerando um ciclo de eucalipto plantado de 7 anos. Como vocês podem ver aqui nesses gráficos, nesse gráfico, a maioria dos resíduos estão concentrados no estado de Mato Grosso do Sul, tendo alguns também na região sudeste e na região sul. Temos em torno de 21 milhões de toneladas de resíduos disponíveis por ano. Com base nisso, conseguimos estimar que a partir da utilização desses resíduos em plantas de álcool to jet, é possível produzir 1,9 bilhões de litros de SAF para esses resíduos, ou então em rotas de Fischer-Tropsch, 1 bilhão de litros de SAF. De novo, e apenas para complementar, essas plantas podem estar localizadas, então, na região sudeste ou próximo aos grandes aeroportos para facilitar a logística, como no caso de regiões do Mato Grosso do Sul ou região do Rio Grande do Sul, onde a gente tem maior disponibilidade deste tipo de resíduo, e próximo também a refinarias para a utilização de hidrogênio, que é um insumo necessário na rota de produção. Para óleo de cozinha utilizado, e aqui é importante mostrar o potencial do óleo de cozinha utilizado como um resíduo. O óleo de cozinha utilizado, ou UCO, como vou me referir a partir de agora, ele tem um dos principais resíduos que a gente tem no ambiente, e hoje o que sabemos é que 1 litro de óleo de cozinha usado pode contaminar até 20 mil litros de água. No Brasil, a gente estima mais ou menos que utilizamos 3 milhões de litros de óleo de cozinha usado. Temos 3 milhões de litros de óleo, desculpa, só que apenas 3% é coletado para ser utilizado como resíduo, como matéria-prima. Nesse caso, estimamos a coleta de residência e de serviços alimentares, sendo que para a residência estimamos que apenas dos 35% dos óleos de cozinha que pode ser recuperado, apenas 10% é coletado. E com base nisso, e em questão aos serviços alimentares, olhamos para serviços de fast food, empresas que processam alimentos, hipermercado, supermercado, e com base nisso vimos que temos uma pequena disponibilidade hoje no Brasil para óleo de cozinha usado, que já é usado na produção de biodiesel. Então, esse resíduo está um pouco comprometido ainda como matéria-prima. Temos cerca de 213 mil toneladas por ano desse óleo disponível, para a produção de cerca de 0,11 bilhões de litros de SAF, e se concentram principalmente nos estados da região sudeste, onde temos as maiores cidades. Em relação ao sebo bovino, olhamos para a disponibilidade de sebo bovino proveniente de abatedouros que tem um selo de inspeção federal, que é um selo reconhecido internacionalmente. Esse feedstock também já está muito comprometido com outros mercados, como a produção de biodiesel, químicos, a área de limpeza. Então, a utilização dele para a SAF poderia ter algum impacto econômico nesses outros setores. Mas o que vemos que temos em torno de 53 mil toneladas por ano disponível de sebo bovino, considerando uma premissa de que teremos 88 quilos por tonelada de carcaça disponível nos abatedouros,
e a maioria desses resíduos estariam disponíveis na região centro-oeste, mas distantes das refinarias e das principais regiões consumidoras de combustível de aviação. No entanto, poderiam abastecer mercados locais. E é importante dizer que tanto o óleo de cozinha utilizado como o sebo bovino alimentam as plantas refas, que são plantas que já têm hoje um maior conhecimento tecnológico, que hoje são aquelas plantas que já existem em escalas comerciais. E a partir de sebo bovino seria possível produzir 0,36 bilhões de litros de SAF. E por último, em relação aos gases de acearia, então, olhamos, os gases de acearia são os gases liberados durante a produção de aço. Consideramos aqui a tecnologia de fermentação de monóxido de carbono, uma tecnologia desenvolvida e patenteada pela LanzaTech para a produção de etanol a partir desses gases, então a conversão de etanol a SAF pela rota álcool to jet, e para isso considerando principalmente devido à composição do gás, as acearias que utilizam a tecnologia de forno básico a oxigênio, que é cerca de 80% do aço produzido hoje. As principais acearias que teriam a probabilidade de fornecer esses gases hoje para a produção de SAF se localizam na região sudeste, principalmente Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. É importante dizer que hoje esse gás já é utilizado como fonte de energia na própria usina, então também poderia ter algum impacto econômico nesse setor, mas a disponibilidade de resíduos que temos hoje é em torno de 2 bilhões de metros cúbicos por ano, 2,8, e seria possível produzir cerca de 0,23 bilhões de litros de SAF. Esse gráfico é apenas para resumir e para mostrar para vocês que a maior parte dos resíduos se concentra no estado de São Paulo para a produção de SAF, que a maior parte de resíduos que temos e o maior resíduo que temos para a produção de SAF seriam aqueles resíduos provenientes da cana-de-açúcar, mas contabilizando todos os resíduos, temos hoje um potencial de produção de 9 bilhões de litros de SAF no Brasil, que é 25% maior do que a nosso consumo interno. Bom, e apenas como mensagem final, temos então o potencial, como eu falei, de produzir 9 bilhões de litros, que é 25% mais do que hoje consumimos internamente. A cana-de-açúcar é o maior potencial, principalmente no estado de São Paulo. Temos disponibilidade de resíduos de plantações de eucalipto que poderiam ser utilizados no estado do Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul como para o consumo regional de SAF. Para sebo bovino, esse resíduo já tem um mercado consolidado com biocombustível, como biodiesel, ou então químicos, limpeza, mas poderia mesmo assim fornecer cerca de 5% do potencial de SAF, desses 9 bilhões de litros. Em relação a UCO e gases de acearia, eles têm a disponibilidade reduzida, devido também ao comprometimento também com outros setores, ou no caso do a baixa coleta, e poderiam ser utilizados como os feedstocks e matérias-primas complementares para a produção de SAF em outras regiões. Todo esse material, todas essas informações estarão disponíveis nesse fact sheet que iremos compartilhar com vocês a partir da próxima semana, também disponível no site da RSB. E um ponto importante, não devemos apenas produzir, mas devemos produzir de uma forma sustentável. E por isso que a RSB pode dar suporte a esse setor a partir da certificação de resíduos e também a partir da certificação do combustível. E agora eu passo a palavra para a Simone, que irá apresentar brevemente para vocês sobre o papel da RSB e como a RSB pode auxiliar nesse sentido. Obrigada. Simone, é com você. Opa, desculpa, estava muda. Obrigada, Carol, pela apresentação. Só antes de eu iniciar, avisar aí, pessoal, estão chegando algumas perguntas. Peço para que coloquem as perguntas naquele balãozinho de perguntas e respostas, de Q&A, para que a gente consiga controlar melhor o fluxo de perguntas.
Bom, então a Carol apresentou os resultados que nós obtivemos em parceria com a Agroícone, nesse trabalho sobre levantamento de resíduos, e é importante que a gente entenda, né, em termos de sustentabilidade, como que a RSB enxerga esses resíduos dentro do nosso esquema de certificação. Então, meu objetivo aqui é trazer para vocês que nós possuímos, né, que a RSB possui padrões para certificar esses materiais residuais, né, ou seja, o objetivo é mostrar como que a RSB aborda todos esses resíduos dentro do nosso esquema de certificação. Pode passar, por favor, Carol. Obrigada. Bom, então, no panorama bem geral de como que funciona, acho que já é de conhecimento de todos aqui presentes, que a partir dos resíduos nós podemos produzir uma infinidade de produtos, né? Sejam eles produtos energéticos ou produtos não energéticos. Então, a partir dos produtos energéticos, nós podemos citar como exemplo o próprio combustível de aviação, né? O SAF. E também tem outra infinidade de combustíveis, né, que é possível produzir a partir desses resíduos. Fora esses produtos energéticos, nós também podemos produzir o que nós chamamos de produtos avançados, né? E aí entram vários químicos, né, cosméticos, embalagens tanto plásticas quanto outros, advinda de outros materiais. Temos os produtos farmacêuticos e também temos suplementos alimentares, né? Dentre outros produtos capazes de serem produzidos a partir desses produtos avançados, né? Desses resíduos, perdão. Então, na RSB, como que a gente enxerga, né, esses produtos para certificação? Nós temos na RSB o que a gente poderia chamar de 2 eixos de sistemas de certificação, né? O primeiro eixo, que seria o nosso eixo mãe, são os esquemas de certificação dentro do RSB Global. Dentro desse RSB Global, nós temos padrões específicos para produtos avançados, onde entrariam, então, os resíduos, né, que podem ser utilizados para a produção desses combustíveis, e temos também, do lado dos produtos avançados, nós temos um standard, né, um padrão específico que aborda esse tipo de produto. Fora o nosso standard core, né, nosso core standard, nós temos também aqueles standards que são regulatórios, ou seja, eles foram desenvolvidos com base em regulamentações já existentes, e obviamente que aprovados pelas instituições responsáveis pelas essas regulamentações. Então, temos como exemplo o nosso padrão, nosso esquema de certificação RSB e RED, e nosso padrão ICAO-CORSIA, assim como o RSB Japan Fit, né? E especificamente dentro do padrão URED, nós temos nosso standard que aborda os produtos residuais, né, ou os rejeitos. Então, acho que esse slide ele traz para nós uma visão interessante de como que a RSB ela consegue, né, dentro dos esquemas de certificação, abranger todos aqueles materiais residuais, né? Obviamente que nossos standards também possibilitam, né, a certificação de outros produtos, mas aqui o nosso foco são os resíduos. Pode passar, são os resíduos. Pode passar, Carol, por favor. Ótimo. Bom, nesse slide, eu gostaria de chamar a atenção para vocês de como que funciona a nossa cadeia de custódia. Então, a grande vantagem de a gente trabalhar com resíduos para a produção de biocombustíveis de aviação, ou qualquer outro tipo de resíduo, ou qualquer outro tipo de produto, ou mesmo produtos avançados, é que nós podemos ter uma abordagem bem simplificada ao usar resíduos. Então, quando a gente fala de resíduos, nós temos no ponto de origem, né, os resíduos com alguns critérios que já podemos, alguns critérios de sustentabilidade que não precisam ser atendidos, porque eles são de baixo risco, né? Esses resíduos, eles são considerados de baixo risco. Então, por exemplo, existem alguns critérios para cada um daqueles esquemas de certificações que eu falei no slide anterior, existem alguns critérios específicos que se aplicam a depender do resíduo. Existem também os critérios de elegibilidade, ou seja, podemos ou não classificar esses resíduos como resíduos ou como rejeitos.
Então, são esses os pontos que devem ser analisados para fazer uma análise de risco, né, do potencial da produção, do uso desse resíduo para a produção de biocombustíveis. E um ponto importante também é que as emissões de gás de efeito estufa, nesse ponto, é zero, né? Ou seja, nós, no exemplo de uma palha de cana, não serão contabilizadas as emissões relacionadas à produção da cana, né? Mas a partir do momento que nós entramos com a coleta dessa palha de cana, nós iniciamos o processo de contagem de gás de efeito estufa. Mas isso já traz um panorama muito simplificado, né, para os sistemas de certificação de resíduos dentro dos esquemas de certificação da RSB. Pode passar, Carol, por favor. Então, quando a gente fala de elegibilidade, né, repetindo, a gente precisa entender se aquele resíduo ele pode ou não ser classificado como resíduo. E aí, cada um desses esquemas de certificação, seja o RSB Red, ou RSB Corsia, ou RSB Global, ele vai ter um diferente critério, eles terão diferentes critérios para a elegibilidade desses resíduos. Então, no RSB e Red, existe uma lista positiva que, obviamente, compatível com a lista que a própria Comissão Europeia desenvolveu, e os membros, os Estados-membros da União Europeia, eles têm alguns requisitos adicionais. Então, não está a cargo da RSB decidir, né, qual que é o produto que pode ou não ser considerado resíduo. Nós temos no Corsia também uma lista positiva, e dentro do RSB Global, nós temos uma lista onde a gente pré-define, né, quais são aqueles materiais que podem ser considerados rejeitos. Então, por exemplo, o óleo de cozinha usado, ele é um rejeito, assim como o gás de exaustão, que são os dois resíduos que nós avaliamos no âmbito desse projeto. E se não estiver dentro dessa lista, eles têm que atender a critérios de valor econômico e elasticidade. Pode passar, Carol. Aqui são alguns exemplos, né? Então, mostrando que esses produtos, os resíduos que nós avaliamos, eles estão na lista da URED. Pode passar. Assim como estão na lista do ICAO. Pode passar, Carol. E dentro do RSB Global existem, como eu mencionei anteriormente, alguns requerimentos específicos a depender do produto. Então, quando a gente fala de beef tallow, quando a gente fala de gordura animal, é importante a gente entender que mesmo ele passando por um processo simplificado, existem alguns critérios, no caso, 2 critérios específicos para a gordura animal que devem ser atendidos, que é o operador ele garantir que a gestão dos resíduos está sendo feita de forma adequada e garantir também o bem-estar animal. Então, esses são os requisitos de sustentabilidade exigidos quando nós usamos a gordura animal para a produção de qualquer biocombustível. Pode passar, Carol. Um exemplo, né, de empresa certificada pela RSB que utiliza o beef tallow, né, a gordura animal, ou seja, que já está certificada, né, nos padrões da RSB, utilizando o beef tallow, é a World Energy, é uma empresa localizada nos Estados Unidos. Eles produzem o material certificado deles, envolve diesel, a nafta e o jet fuel renovável. Pode passar. Quando nós falamos dos resíduos de cana-de-açúcar, nós temos 2 critérios aí de pontos de origem, né? Então, a palha da cana-de-açúcar, obviamente, o ponto de origem dela é na fazenda, então, a partir dali, a rastreabilidade tem que ser garantida, e no caso do bagaço, o ponto de origem é na indústria, então, a partir dali, a rastreabilidade também tem que ser garantida. Se aplicam, para o caso da palha da cana, né, 4 princípios da RSB, relacionados à conservação, à solo, à água e à qualidade do ar, que eles devem ser garantidos, que eles são critérios que estão, por exemplo, envolvidos com conservação do solo na hora da retirada da palha da cana. Então, é importante que se mantenha, né, critérios de sustentabilidade na remoção da palha da cana do campo. E no caso do bagaço, os princípios da RSB não se aplicam porque o ponto de origem é na indústria. Pode passar, Carol. Pode passar. Exemplo de empresa hoje certificada RSB que utiliza dessa matéria-prima, que utiliza especificamente a palha da cana. Nós temos a Grambioa, foi recentemente certificada pela RSB, e o produto certificado deles é etanol. Então, a partir desse etanol que está certificado, eles podem comercializar o etanol para fins, por exemplo, de produção de álcool de jet fuel, né, de SAF, a partir, desculpa, de rotas de álcool to jet, né? E é importante, claro,
nesse caso, para que tenha o claim da RSB, que toda a cadeia esteja certificada. Pode passar, Carol. No caso dos resíduos da plantação de eucalipto, nosso requerimento de sustentabilidade exige que a plantação do eucalipto ela seja certificada RSB, ou FSC, ou qualquer outro esquema de certificação aprovado pela RSB. Pode passar, Carol. E como exemplo, nós temos uma empresa no Sri Lanka, certificado RSB, que utiliza galhada de árvore, né, para a produção que tem como material certificado a galhada os galhos da árvore. Então, a partir desse ponto da cadeia, né, é possível fazer o interessado em fazer a compra, caso ele queira fazer o claim da RSB, também tem que estar de acordo com os requerimentos da RSB. Pode continuar. Em relação aos gases de exaustão, nós também, a restabilidade ela começa a partir, né, da chaminé, do ponto de origem, então não carrega também, em relação às emissões, não carrega as emissões anteriores a esse processo. É importante, dentro dos requerimentos de sustentabilidade, que seja garantida que as emissões utilizadas para fazer a produção desse biocombustível, elas não tenham sido consideradas em estudos de ACV como captura de CO2. Pode continuar, Carol. Como exemplo, nós temos a LanzaTech, né? A LanzaTech, na verdade, uma joint venture com várias companhias, incluindo a LanzaTech, foi recentemente certificada também pela RSB. Então, eles possuem como material certificado o etanol e produzem esse etanol a partir do monóxido de carbono das cearias, dessa cearia localizada na China. Pode passar, Carol. Bom, em relação ao óleo de cozinha usado, ele não requer nenhum tipo de critério de sustentabilidade, porque ele é considerado um rejeito. Então, o processo de certificação dele se torna bastante fácil, né? Uma vez que não tem requerimentos anteriores sendo exigidos. Pode passar, Carol. Bom, um exemplo, nós temos a Phillips 66, ela é localizada no Reino Unido, ela hoje tem como feedstock o UCO, né, para a produção de biodiesel. Pode passar, Carol. Bom, aqui é importante destacar que dentro do nosso certificado, do nosso esquema de certificação do RSB e CalCorsia, o operador ele tem duas opções de certificação. Ele pode seguir uma opção mais simplificada, onde somente os critérios exigidos pelo ICAO são atendidos, ou seja, emissões de gás de efeito estufa e estoque de carbono. Ou ele pode optar por um segundo tipo de certificação, onde, além de atender aos critérios do Corsia, ele também atende aos nossos princípios e critérios. Pode passar, Carol. Acho que pode adiantar aí, Carol, para o próximo slide, a gente já conclui. Bom, aí que são alguns parceiros da RSB, né? Então, ou parceiros, né, ou empresas que reconhecem o envolvimento da RSB no setor de aviação. Pode passar. E, por último, né, para finalizar, gostaria de trazer para vocês aqui algumas ações da RSB no setor de aviação. Então, a gente nós estamos fortemente envolvidos no setor de aviação de diferentes formas, em diferentes lugares do mundo, né, seja através de certificação, seja através de parcerias, seja através por membros, ou seja através de projetos de consultoria. Então, esse slide ele traz né, uma informação importante do nosso engajamento no setor, que já vem acontecendo há bastante tempo, e acreditamos que as oportunidades elas vão crescer a partir desse ano, e a RSB já tem recebido muitos requerimentos, né, de parceria ou de atividades de apoio em pesquisa e especificamente consultorias. Pode passar, Carol. Bom, finalizamos aqui. Agradeço todo mundo, agradeço a presença. Nós estamos com muitos atendentes aqui na nossa sala e vamos seguir aí para as perguntas. E acho que, Carol, acho que agora é com você. Para a gente... eu vi que tem algumas perguntas ali, acho que 13 perguntas, então vamos tentar
filtrar aí algumas perguntas que a gente conseguir responder agora, e as que a gente não conseguir, a gente faremos o possível para responder via e-mail. Perfeito, obrigada, Simone, obrigado, pessoal, pela participação. Acho que temos apenas 5 minutos para algumas perguntas, mas conforme a Simone falou, depois podemos responder por e-mail e mandar todas as perguntas com respostas para todos os participantes. Temos também o pessoal da Agroícone, que está disponível aqui conosco e participando conosco para responder algumas perguntas também relacionadas ao estudo. Eu vou parar o compartilhamento da minha tela para que possamos conversar melhor com todos vocês. Simone, quer começar com as perguntas com alguma das perguntas? Estou analisando aqui. Uma pergunta, a pessoa não se identificou. Ele pergunta ela pergunta se o SAF pode ser certificado para etanol 2G. E pergunta se o etanol 1G não pode ser usado como alternativa de matéria-prima neste caso. Acho que o Rafael pode responder essa. Rafael. Sim. Bom, muito obrigado pela pergunta. Uma coisa que é importante considerar é o seguinte: existe hoje uma certificação feita pela STM, né? Ela certifica se aquele combustível ele pode ser utilizado com todas as condições de segurança, ele pode ser utilizado como biocombustível de aviação drop-in. Nós temos algumas rotas que já são aprovadas, e essas rotas elas elas certificam que aquela rota produz um combustível que pode ser utilizado em aviação respeitando as condições de segurança, pode ser misturado ao querosene de aviação, não havendo a necessidade de nenhuma modificação no motor. Isso que é a definição de combustível drop-in. Temos 5 ou 6 rotas já aprovadas, com um blend máximo. Na maior parte delas, essas que nós estudamos, o blend máximo é 50%. Agora, uma coisa que vale a pena considerar. Sustainable Aviation Fuels é uma definição dada pela ICAO. Então, é um critério de sustentabilidade que fala que aquele combustível ele tem uma redução baseada em ciclo de vida de 10% e não é produzido de desmatamento, né, coisas desse tipo. Então, nem todo combustível drop-in é SAF, mas todo SAF obrigatoriamente é drop-in. Isso daí vale a pena ser considerado. Simone, posso aproveitar aqui também? Eu já mato aqui 2. Vamos lá. Perguntas que o pessoal fez de CAPEX, de OPEX. Os estudos da literatura indicam aí que REFA, cerca de 20% dos custos totais relacionados a custos de capital, e Fischer-Tropsch, como é esperado, alguns até colocaram aí, chega a 40% de custo de capital. Hoje, biocombustível de aviação, Sustainable Aviation Fuels, não é competitivo com o querosene fóssil. Vários estudos indicam aí 60%, 2, 3 vezes mais caro. Atualmente, considerando a maturidade tecnológica e as plantas que já existem no mundo, a tecnologia de hidrotratamento, REFA, ela é a mais adequada. Lembrando que o setor de aviação, o Onofre sabe muito bem disso daí, é um setor extremamente sensível a preço de combustível. Então, isso daí é uma coisa que deve ser considerado. Em questão de input de hidrogênio, o principal gargalo, ou um dos principais gargalos, além da oferta de matéria-prima, é o consumo de hidrogênio. Em Fischer-Tropsch você consegue produzir o hidrogênio internamente, mas em REFA e álcool to jet você tem um consumo, principalmente em REFA, você tem um consumo de hidrogênio. Então, isso daí deve ser considerado. Considerando que os custos de querosene, de bioquerosene, né, o Sustainable Aviation Fuels, hoje eles são maiores que o querosene fóssil, então eu suponho que a produção de hidrogênio através de reforma a vapor de gás natural, que não é blue e muito menos green, seria a mais utilizada no curto prazo para não haver grandes impactos no preço. E em relação... Posso finalizar aqui? Não, lógico. Tá. Eu só ia complementar, fica à vontade. Não, mas pode complementar então, Carol. Desculpa. Não, só ia complementar que em questão da avaliação econômica, exatamente, que nós estamos desenvolvendo essa calculadora econômica que poderá dar suporte
em relação a preços de matéria-prima, preço de hidrogênio, preço do combustível CAPEX, e esse está sendo desenvolvido por esse time que aqui também, o mesmo time, e vocês terão acesso a essa calculadora em alguns meses, daqui acho que uns 2 meses já está disponível também para utilização, e faremos uma outra apresentação sobre isso. Carol, se vocês me permitem, eu só gostaria de fazer uma referência em relação à questão do Matheus também sobre estudos de CAPEX e OPEX, fazer referência a um estudo publicado há alguns anos, 2 ou 3 anos, que também financiamos junto ao CTBE, com o grupo do professor Bonomi, o Bruno Klein, nossa parceria com a Embraer, e temos nesse estudo avaliações sobre CAPEX e OPEX de algumas rotas integradas à produção existente de etanol de cana, tanto de primeira quanto de segunda geração. Então, Matheus que fez a pergunta, se você tiver interesse, esse estudo e esse projeto, ele também foi objeto de um paper que foi publicado pelo CTBE, e, enfim, se você precisar de referências, estamos à disposição. Se quiser mandar um e-mail para a gente, Matheus, a gente pode compartilhar com você esse trabalho. Obrigada, Onofre. Pessoal, acho que a gente pode responder mais uma pergunta aqui relacionada a investimentos, feita pela Marilene. Eu acho que é uma área fundamental que nós tenhamos investimentos disponíveis no Brasil hoje para a SAF, não só investimentos, mas também políticas públicas para que promova esse setor no Brasil. Hoje, nós sabemos que o BNDES está avaliando algumas disponibilidades, algumas oportunidades de investimento, mas nada ainda publicamente concreto disponível. Também sabemos que existem alguns investidores e alguns grupos, como, por exemplo, o Grupo ECB, que investiu na produção de SAF e produção de diesel verde com uma planta refa no Paraguai, mas hoje, no Brasil, não temos nada concreto nessa área. Mas, Marilene, eu concordo com você e acho que isso é um ponto importantíssimo, tanto investimento para o desenvolvimento de projetos, quanto desenvolvimento de políticas públicas, talvez mandatos de utilização de SAF no Brasil. Pessoal, eu gostaria acho que podemos encerrar aqui. Desculpa, eu sei que temos muitas perguntas ainda, mas devido à disponibilidade de tempo, eu vou pedir apenas que, se o Marcelo Moreira, nosso parceiro da Agroícone, se ele quer falar também, dar uma palavra, falar com vocês, agradeço novamente pela parceria e dar a sua visão sobre SAF no Brasil. Eu agradeço, e então podemos finalizar. Obrigado, Carol. Sim, queria só comentar uma das perguntas. Primeiro, assim, muito obrigado pela parceria. A gente fica muito satisfeito de trabalhar nessa área, continuar trabalhando nessa área. Tem alguma parceria também de longo prazo aí com a Boeing, mas aí agora com a RSB ficou ainda mais intenso, né? E por que eu estou tão feliz assim? Tem a ver com uma das perguntas que estão aqui no chat. Como é que está o interesse das usinas? A gente começou, a Onofre vai lembrar, em 2010, 2008, de vez em quando chegava numa reunião e era assim, quem é esse maluco? O que ele está fazendo aqui falando de bioquerosene de aviação? E hoje em dia, eu por acaso conversei nesses últimos meses com os grandes grupos produtores de biocombustíveis no Brasil, e não só sabem o que é SAF, como já estavam conversando, vem cá, mas aquela planilha que vocês estão pensando em fazer, como é que eu calculo a rentabilidade? Isso está crescendo, então o interesse do setor está crescendo bastante. E, assim, é super legal ver isso acontecendo, a gente está cada vez mais próximo, as exigências estão cada vez mais próximas, e eu queria compartilhar um pouco dessa experiência mais recente.
E, novamente, agradecer e deixar o suspense aí para esse próximo projeto. A avaliação econômica vai estar muito mais acessível para quem quer dar os primeiros passos daqui a pouquíssimo tempo. Muito obrigada, Marcelo. Bom, quero agradecer novamente a presença de todos, agradecer especialmente ao Onofre e à Boeing por toda a parceria, pelo projeto, a todos os colegas aqui presentes. Obrigado a vocês, Carol. Mais uma vez, é um prazer trabalhar com todos vocês. Tenho certeza que esse projeto, a gente conseguirá, a partir desse projeto, trazer grandes resultados e uma grande base para alavancar o sistema e o setor de SAF no Brasil. E fiquem sempre atentos às redes sociais da RSB, ao site da RSB, que estamos, então, com esse projeto com diversos resultados sendo publicados, não só de avaliação técnico-econômica, como também de avaliação de matérias-primas. Acho que o Adriano perguntou também aqui sobre não só resíduos, mas outras biomassas. Sim, estamos trabalhando com isso também. Em breve teremos resultados. Alguns guias de sustentabilidade de cultivo de macaúba, cana-de-açúcar, um benchmark da RSB com o RenovaBio para tentar entender o reconhecimento mútuo das certificações, o desenvolvimento também de indicadores regionais de certificação. Então, estamos trabalhando em diversas frentes e com certeza iremos compartilhar todos os resultados com vocês e queremos a discussão e a participação com todos os envolvidos para que a gente possa promover esse setor no Brasil. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos e obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Carol. Até Obrigado. mais.